Tem coisa que a gente só escuta quando o mundo fica quieto. E naquela noite, o mundo inteiro parecia ter prendido a respiração comigo. A luz dos postes desenhava sombras retas no chão da cozinha, passando pelas frestas das persianas como grades de uma cela. Eu estava ali, sentado, no escuro, cotovelos apoiados na mesa, olhando o nada. Nenhuma música, nenhuma televisão. Só aquele tipo de silêncio que gruda na pele e pesa no peito. Foi então que ouvi as chaves tilintando no balcão da sala. O salto do sapato riscando o piso de madeira, naquele passo despreocupado que ela usava quando se sentia dona do espaço. Como se aquela casa fosse só dela. Não falei nada. Não me mexi. E, o mais estranho, meu coração nem acelerou. O susto já tinha passado dias antes, quando eu segui o carro dela pela cidade até ver com meus próprios olhos, ela entrando no prédio de outro homem. Com a chave na mão. Como se fosse rotina. Ali, sentado, eu já não era mais um homem nervoso. Eu era pedra. Frio como mármore. Ela não me viu de cara. Pegou uma garrafinha de água na geladeira e bebeu como se voltasse da academia. Aí se virou. E me viu. Deu um micro sobressalto. Quase imperceptível. Mas eu vi. O braço trêmulo, a mão quase deixando cair a garrafa. E, logo em seguida, aquele sorriso ensaiado, automático, o mesmo que ela usava pro porteiro ou pra moça do caixa da padaria. Educado. Vazio. Falso. Oi, amor, ela disse, com a voz exageradamente leve. Achei que você já estivesse dormindo. Eu continuei imóvel. Firme. E disse, num tom que nem eu reconheci mais. Como tá o AP dele? Foi só isso. Mas bastou pra rachadura aparecer no rosto dela. Não que tenha desabado tudo. Foi sutil, como o estalo de um vidro antigo. Mas eu vi. Vi quando ela entendeu que eu sabia. E que não tinha mais pra onde correr. Demorou uns segundos pra ela responder. Me olhou, imóvel, como se ainda estivesse decidindo qual versão da mentira usar. Do que você tá falando? Veio, enfim, o teatro. Inclinei a cabeça, devagar. Só pra deixar claro que a peça tinha acabado. Você sabe. O cara alto, barba por fazer, carro escuro. O do apartamento com porta azul clara, ali perto do Lagoa Norte. A boca dela se abriu. Mas nenhuma palavra saiu. E, pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez em toda a nossa história, ela não tinha uma desculpa na ponta da língua. Nem uma frase doce pronta. Só aquele vazio nos olhos. Como se a verdade tivesse pousado ali, sem pedir licença. Há quanto tempo? Silêncio. Me levantei. Devagar. A cadeira arrastou no piso fazendo um som agudo que a fez estremecer. Ela sempre odiou barulhos repentinos. Não faz isso, André, ela murmurou, cabeça baixa. Não sou eu quem tô fazendo, respondi. Foi você. Foi nesse momento que a expressão dela mudou. A máscara caiu. Aquele papel que ela vinha interpretando há meses, talvez anos, se desfez. E o que sobrou, foi outra pessoa. Quer saber? Ela cuspiu, com uma frieza que me atravessou. Talvez se a nossa vida não tivesse virado uma maratona de dias iguais, eu não teria procurado alguém que me fizesse sentir viva. Foi como levar um tapa com luva de ferro. Mas o que mais me abalou não foram as palavras. Foi o jeito. Ela falava como quem acredita no que tá dizendo. Como quem acha que tem razão. Sem remorso. Sem arrependimento. Como se a traição fosse um protesto legítimo contra a rotina. Fala o nome dele, pedi. Me diz o que ele tem que eu não tenho. Ela riu. Um riso seco. Cheio de desprezo. Cresce, André. Não é o que ele tem. É o que você deixou de ter. E foi ali que tudo fez sentido. Não por causa do que ela disse. Mas porque, naquele momento, eu percebi que o homem que eu era para ela tinha morrido bem antes daquele diálogo acontecer. Ela só estava me avisando. Ela achava que eu ia gritar, quebrar, implorar. Mas eu não fiz nada disso. Peguei o celular dela, que estava ali na bancada. Ela tentou impedir. Tarde demais. Eu já estava lendo tudo. As mensagens, as fotos, os áudios. E o mais estranho, é que eu não senti nada. Nem raiva. Nem choque. Era como ver um filme que eu já tinha decorado. Eu sabia o roteiro inteiro. E o final também. Você me enoja, foi o que eu consegui dizer. Ela cruzou os braços. Levantou o queixo. Como se tivesse orgulho. Então vai embora, ela lançou. Você age como se fosse a vítima, mas faz meses que nem encosta em mim. Eu só parei de esperar.
Eu não sabia que casamento vinha com prazo de validade, falei, quase num sussurro. Tudo estraga um dia, ela respondeu. Você só não viu o prazo. Ela subiu pro quarto depois disso. Bateu a porta como uma adolescente birrenta. E, minutos depois, apagou como uma pedra. Dormiu feito um anjo. E eu? Fiquei ali. Sentado no chão da sala. De costas pro sofá. Com o peito vazio e os olhos abertos no escuro. Porque tem uma dor que não deixa dormir. E tem uma traição que não acontece de repente. Ela vai crescendo em silêncio. Até ocupar todos os espaços. E naquela noite, eu percebi que ainda morava numa casa, mas o amor já tinha se mudado fazia tempo. No dia seguinte, o sol nasceu como se nada tivesse acontecido. A luz entrou pelas janelas, esbarrou nas paredes, tocou os móveis, e eu estava ali. Ainda sentado. Ainda tentando entender em que exato momento minha vida escorregou por entre os dedos. Ela desceu por volta das 9. Descalça. Usando uma das minhas camisetas velhas, do tempo da faculdade. As pernas nuas, o cabelo preso de qualquer jeito. Mexia no celular enquanto andava, como se fosse só mais uma manhã comum. Nem olhou para mim. Preparou o café dela como se eu fosse um vaso na estante. E eu, que ainda estava tentando juntar os pedaços da noite anterior, fui quem quebrou o silêncio. A gente vai fingir que nada aconteceu? Ela continuou olhando para a tela. E respondeu, com uma frieza que parecia ensaiada. Não se você for começar com esse papo de vítima. Vítima. Eu quase ri. Eu, olhando o que sobrou do que a gente construiu, e ela preocupada em parecer culpada. Eu, que não dormi um segundo sequer. Ela, que fechou os olhos e apagou como se não tivesse acabado de destruir uma década inteira de vida a dois. Não respondi. Só fiquei observando. Os gestos. O jeito como ela soprava o café. Como se nada tivesse desabado. Depois de alguns goles, ela enfim me encarou. Aquele olhar cansado, o mesmo que ela usava quando queria dizer uma mentira bonita. Olha, eu não planejei nada disso. Não foi algo calculado. Só, aconteceu. A gente se conectou. Foi natural. Você e eu, já não era mais. Ela falava como se tivesse tropeçado num romance. Como se mensagens escondidas, encontros às escondidas e desculpas inventadas fossem acasos do destino. Você não só dormiu com ele, eu disse, firme. Você construiu algo com ele. Eu vi tudo. Você disse que o amava. Ela revirou os olhos, impaciente. Pelo amor de Deus, André, e você acha que foi perfeito esse tempo todo? Nunca te traí. Ela se irritou. Jogou a xícara na pia com força. Eu estava sozinha. Você não me ouvia mais. Nem lembrava o que eu sentia. Parou de me enxergar. Naquele momento, eu podia ter gritado. Podia ter quebrado alguma coisa. Mas para quê? Ela já tinha escrito a história do jeito dela. E nela, eu era o ausente. O frio. O que forçou a fuga. Então eu disse: quero que você vá embora. Ela parou. Assustada. Como é? Você me ouviu. Pega suas coisas. Vai para casa dele. Ou para casa da Clara, aquela que você usava como álibi. Vai para onde quiser. Só não fica mais aqui, fingindo que a culpa é minha. Ela riu. Um riso cheio de desdém. Claro que não. Essa casa também é minha. Não vou sair. Naquele instante, algo mudou em mim. Não foi raiva. Foi clareza. Então eu vou sair. Mas você vai ter que explicar para sua mãe porque eu fui embora. E para sua irmã. E para todos os seus amigos que acham que você é exemplo de mulher perfeita. Ela cerrou os dentes. Disse que eu não ousaria. Tenta a sorte, eu retruquei. Silêncio. Ela abaixou os olhos. Segurava a xícara como se fosse uma arma. Depois soltou, quase num sussurro. Tá bom. Eu vou. Mas não me faça de vilã. Eu também tenho provas. Faz o que quiser. Você já transformou esse lar num cemitério. 20 minutos depois, ela desceu com 2 malas e uma bolsa esportiva. Não chorou. Não pediu desculpa. Não olhou para trás. Pegou as chaves e saiu como quem vai para um almoço de domingo. E foi aí que Max, nosso cachorro, veio até mim. Sentou do meu lado, sem fazer barulho. Só ficou ali. Silencioso. Leal. E eu percebi que estava chorando. Mas não por ela. Eu chorava pela mulher que eu pensei que ela fosse. Pela história que eu achei que vivia. Pela ilusão que carreguei por tanto tempo. E naquela noite, enquanto a porta batia pela última vez, algo em mim também se fechou. Porque o amor não morre num grito.
Ele morre no eco de uma mala sendo arrastada pela sala. Ela ficou fora 3 dias. E nesses 3 dias, a casa virou uma espécie de museu. Tudo parecia congelado no tempo. A chaleira que ela usava todo fim de tarde continuava no mesmo lugar. Os quadros na parede, aqueles que a gente escolheu juntos numa feirinha de artesanato em Paraty, pareciam me encarar. Eu andava pelos cômodos como se pisasse em ruínas. O piso de madeira que eu mesmo instalei, a manta do sofá que ela insistia em usar mesmo no calor, as fotos espalhadas pelas estantes, tudo carregava uma memória contaminada. Até o retrato do nosso casamento, emoldurado no corredor, começou a me parecer uma farsa. O sorriso dela parecia encenado. E eu era o único ali que não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Nenhuma mensagem. Nenhum telefonema. Nem mesmo um ataque de fúria. Era como se eu tivesse sido deletado da vida dela. Sem backup. Sem despedida. No 4º dia, meu celular tocou. Número desconhecido. Pensei em ignorar, mas alguma coisa me disse para atender. Alô? André? Aqui é o Damião. Acho que a gente precisa conversar. De homem para homem. Eu não disse nada. A raiva veio antes da resposta. O cara que dormiu com a minha mulher, querendo conversar como adultos? Ela me contou tudo, ele continuou. Achei que você merecia ouvir de mim. Eu e a Camila, estamos juntos agora. E eu me importo com ela. Aquilo foi como tomar um soco com um travesseiro. Sem força, mas com desprezo. Ele falava como se fosse um favor. Um gesto nobre. Eu não planejei isso, ele disse. Aconteceu. Sempre a mesma desculpa. Como se trair fosse tropeçar. Ela me disse que estava infeliz há muito tempo, ele completou. Antes ou depois da 3ª vez que ela te chamou para a cama. Minha voz saiu gelada. Silêncio. Eu entendo sua revolta, disse ele. Eu também ficaria assim. Mas tenta não descontar nela. Seja homem. Desliguei na cara dele. Ele ainda tentou ligar de novo. Foi direto para a caixa postal. Fiquei olhando o celular vibrando em cima da pia como se fosse uma bomba prestes a explodir. E nesse estado, ela voltou. Nem bateu. Nem avisou. Só abriu a porta como se ainda morasse ali. Max latiu uma vez e depois se afastou, como se ela já não fosse mais da casa. Ela entrou com uma mochila no ombro, sem maquiagem, sem desculpa. Só vim pegar umas coisas. Não vim discutir. Fiquei parado no vão da porta da sala. Braços cruzados. Foi você que mandou o seu namorado me ligar? Ela sorriu. Como se fosse uma piada carinhosa. Ele achou que talvez isso te trouxesse encerramento. Eu ri. Um riso seco. Daqueles que doem mais do que qualquer choro. Encerramento? Camila, eu vi você se arrumar para ele no nosso banheiro. Te ouvi ensaiando gemidos no banho enquanto mandava mensagem escondida. Eu não preciso de encerramento. Eu preciso de um mutirão de limpeza. Ela fechou a cara. Você dramatiza tudo. E você destruiu um casamento porque se entediou? Eu não destruí nada, ela respondeu, fria. Eu só fui atrás de mim mesma. Você repete isso como se fosse profundo. Mas nem sabe quem é. Você mente para todo mundo. Para mim. Pros seus pais. Pros seus amigos. E agora tá presa na própria mentira. Ela me encarou, com os olhos faiscando. Pelo menos o Damião me enxerga. Me escuta. Você não me pergunta como eu tô há anos. Eu olhei firme para ela. Você não queria um marido. Queria plateia. Aquilo a atingiu. Subiu as escadas sem dizer mais nada. E quando desceu, 10 minutos depois, já com outra bolsa na mão, não falou uma única palavra. Mas antes de sair, com a mão na maçaneta, ela disse sem olhar para mim. Talvez se você tivesse se esforçado um pouco mais, nada disso teria acontecido. E saiu. E foi ali, naquela frase final, que eu entendi. Ela não me traiu naquele mês. Nem naquela semana. Ela já tinha ido embora há muito tempo. Eu só me recusei a enxergar. Às vezes, a pior parte da traição não é o ato em si. É perceber o quanto a gente ignorou os sinais. Depois da segunda partida dela, dessa vez sem volta, eu fiquei parado ali, na entrada de casa, encarando a porta fechada. Como se ela ainda pudesse abrir de novo. Como se, por um segundo, ela fosse voltar, me abraçar, dizer que foi um surto, um erro, um momento de fraqueza. Mas não. Não era isso que ela tinha a oferecer. E o mais louco? Eu não esperava mais por um pedido de desculpas. Nem por lágrimas. Só queria sentir algo. Qualquer coisa. Raiva, fúria, vontade de quebrar tudo.
Mas o que veio foi, nada. Um silêncio surdo. Como que fica depois de uma tempestade daquelas que derrubam telhado? Tudo parecia fora do lugar. Mas por dentro, só um vazio difícil de explicar. Max pulou no sofá e encostou em mim. Como se dissesse: tô aqui, tá? Ele sempre soube. Muito antes de mim. Naquela noite, abri uma garrafa de uísque que a gente guardava para ocasiões especiais. Engraçado. Um dia, ela me mandou uma foto dessa mesma garrafa, de um bar chique no centro. Escreveu: um dia, a gente abre juntos, só nós dois. Irônico. Acabou sendo a bebida que escolhi para enterrar nosso casamento. Bebi devagar. Mexia no celular dela, que ainda estava comigo. Revirei as mensagens antigas, os sinais. O vou dormir na casa da Clara, os treinos noturnos, as reuniões de última hora. Tudo estava ali. Eu só me recusei a ver. O batom mal apagado num domingo. O perfume novo que ela jurava ter ganhado de uma amiga. As risadinhas no banho, quando achava que eu já estava dormindo. Tudo tão claro agora. A verdade é que eu não era cego. Eu só não queria ser o cara que desconfia. O marido ciumento. O paranoico. Eu queria confiar. E esse foi meu erro. Meu erro foi acreditar que amar era suficiente. No dia seguinte, o celular tocou. Era a irmã dela, Letícia. A voz tensa, do outro lado da linha. André, a gente pode conversar? Nos encontramos num boteco escondido, desses com azulejo antigo e ventilador barulhento. Ela estava abatida, com o rosto de quem não dormia há dias. Brincava com os sachês de açúcar enquanto eu encarava meu café. Eu não sabia, não até pouco tempo atrás. E quando percebi, falei tudo. Disse que era nojento. Essa palavra, vinda da própria irmã dela, doeu mais do que eu esperava. Porque ali, naquela hora, tudo ganhou uma confirmação que não dependia mais de mim. Nem dos meus sentimentos. Era real. Era errado. E alguém da família dela também via. Ela me disse que a Camila justificava tudo dizendo que eu tinha me afastado. Que eu não era mais o mesmo. Que a gente se perdeu. Mas mesmo que fosse verdade, o que ela fez não tinha defesa. Concordei com um aceno. Eu não esperava que Letícia tomasse partido. Mas a honestidade dela me deu algo que fazia tempo que eu não sentia. Alguém que via o que eu via. Ela está num chalé no interior, perto da serra. Com ele, claro. O mesmo lugar que ela queria me levar um dia, só nós dois, à beira da lareira. Agora era ele quem estava lá com ela. Tomando o vinho que eu comprei, dormindo sob o cobertor que eu dei. Ela vai voltar semana que vem para buscar o que ficou, Letícia avisou. Deixa ela mandar alguém. Não quero ver mais nada. Letícia me olhou com tristeza. Daquelas que vem de quem sabe que não tem mais conserto. Você não tá bem, e tudo bem. Tô melhor do que estive nos últimos meses, respondi. Porque percebi uma coisa, eu não tava mais vivendo. Eu tava atuando. Tentando ser o homem que ela quisesse manter por perto. Mas ela já tinha ido embora faz tempo. Só esqueceu de avisar. Letícia assentiu. Camila sempre teve essa sede. Essa vontade de emoção. De sentir algo novo. Como se o amor precisasse ser um espetáculo. E eu fui apagando aos poucos, só para manter as luzes acesas. Comemos o resto da refeição em silêncio. Porque tem verdades que não precisam ser ditas duas vezes. Antes de ir embora, ela me disse, baixinho. Para ser sincera, a gente sempre achou que era ela que tinha sorte de ter você. Aquilo me desmontou por dentro. Porque, por um momento, eu pensei que talvez eu fosse o louco. O frio. O que não enxergava. Mas não. Eu amei. De verdade. Eu me entreguei. Eu tentei. E isso, no fim das contas, ainda tem valor. Quando cheguei em casa, comecei a encaixotar as coisas. Cada foto, cada cartão, até aquele sabonete artesanal que ela trouxe de uma feirinha no sul de Minas. Tudo. Mas eu não queimei. Não destruí. Só fechei o último pacote e levei pro porão. Não como um altar de saudade. Mas como quem encerra um capítulo. Porque tem lembrança que não merece fogo. Só precisa ser guardada onde a gente não tropece mais. 3 dias depois, voltei do trabalho no fim da tarde. Como sempre, parei o carro na garagem, mas algo estava fora do lugar. O portão, que eu sempre deixava fechado, estava escancarado. E o latido do Max, lá dentro, não era dos amistosos. Era aquele latido seco, direto, que ele usava quando sentia que algo não devia estar ali. Antes mesmo de abrir a porta, eu soube. Ela estava lá. Camila. Sentada no sofá da sala como se nunca tivesse saído.
descalça, vestindo aquele moletom velho meu que ela adorava. Uma xícara de café na mão, e não qualquer uma. A minha preferida. Aquela que eu usava nos domingos calmos, nos dias em que o mundo parecia menos barulhento. Ela olhou para mim com um ar quase doce. Como se estivesse me oferecendo paz. Oi. Oi? Depois de tudo? Quem te deu permissão para entrar? Perguntei, com a voz baixa, mas firme. Ela ergueu uma sobrancelha. Fez aquela cara de não é pra tanto. Relaxa. Só vim pegar umas coisas. Você mesmo disse que não ligava mais. Dei um passo à frente. Max rosnava atrás de mim. Ela olhou feio para ele. Segura esse cachorro. Ele tem instinto melhor que o meu. Sabe quem merece confiança. Ela revirou os olhos. Deu mais um gole no café, como se aquele momento fosse só uma divergência de casal. Você ainda é o mesmo dramático. Fui até a porta. Abri. Você tem 10 minutos. Ela soltou um riso seco. Do tipo que vem com veneno. Vai chamar a polícia? Dizer que sua esposa voltou para casa? Você não é mais minha esposa, Camila. É uma estranha. E cada segundo que você passa aqui é uma invasão. Aquilo a fez hesitar. Pela primeira vez, vi surpresa nos olhos dela. Talvez até um começo de arrependimento. Mas era tarde demais para qualquer teatro. Você vai mesmo agir assim? Frio desse jeito? Depois de tudo? Fiquei em silêncio. Depois de tudo que a gente viveu? Você consegue desligar assim? Não fui eu quem desligou, Camila. Foi você. Eu só tô limpando os escombros. Ela ficou ali parada. Esperando que eu mudasse de ideia. Que eu pedisse. Que eu cedesse. Mas eu não era mais aquele homem. Ela pegou as últimas roupas, jogou tudo numa sacola. Antes de sair, virou para mim, a voz firme, ferida. Um dia você vai se arrepender. Eu já me arrependi. De tudo que veio antes disso. Ela pisou no jardim, deu uma última olhada, e jogou. Ele é melhor que você. Ele me faz sentir viva. Importante. Olhei nos olhos dela, sem desviar. Então vai ser importante em outro lugar. Ela bateu a porta do carro como quem queria deixar um rastro. Saiu cantando pneu, como uma adolescente magoada tentando parecer forte. Fiquei ali. Na porta. Com Max do lado. A gente observou o carro sumir na esquina. E a única coisa que eu consegui sentir, foi alívio. A casa estava em silêncio. Não aquele silêncio opressor de antes. Era outro. Mais leve. Mais limpo. O tipo de silêncio que só vem quando o caos vai embora. Fui até uma das gavetas da estante. Aquela onde ela guardava tralhas. Papéis soltos. Canetas sem tampa. E um caderninho pequeno. Um diário de gratidão. Desses de frases positivas e pensamentos bonitos. Abri. Fui folheando. Página por página. Dia feliz, café com leite na varanda. Sábado de sol. Almoço com a Letícia. Meu nome? Só uma vez. Uma única menção. Sorri. Triste. Mas em paz. Porque tem coisas que a gente só entende quando para de procurar resposta. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sem esperar ninguém voltar. Os dias seguintes passaram num compasso estranho. Casa, trabalho, silêncio. Eu me movia no automático. Comia sem fome. Dormia pouco, mas melhor do que antes. A ausência dela ainda estava em cada canto, mas era uma ausência diferente agora. Como um cômodo que finalmente se esvaziou, e a gente pode respirar sem tropeçar. Alguns amigos mandaram mensagem. Aqueles que não querem se meter, mas fazem questão de perguntar o que houve. Respondi o básico. Não funcionou. E isso é tudo. A mãe dela também ligou. Voz doce, como se tudo estivesse normal. Tá tudo bem entre vocês dois? Claro. Camila tinha suas versões. E nela, provavelmente eu era o ingrato, o insensível, o frio que a empurrou para os braços de outro. Conhecendo ela, nem precisava mentir com palavras. O silêncio dela já contava a história do jeito que queria. Mas quem realmente me viu, foi Letícia. A irmã. Ela passou aqui uma noite. Trouxe comida, vinho barato, e um pouco de humanidade. Você não precisa fingir que tá bem, ela disse, sem rodeios. Ela me quebrou, Letícia. Mas, no fundo, acho que me fez um favor. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa. Respirei fundo. Sabe o que eu percebi? Eu tava infeliz. Fingindo. Me moldando a uma versão de mim que talvez a fizesse ficar. Mas ela já tinha ido embora muito antes da primeira traição. Só esqueceu de levar o corpo junto.
Letícia ficou em silêncio. Depois disse: a Camila sempre foi assim. Procurando emoção, brilho. Queria ser a protagonista, mesmo que fosse num drama inventado. E eu fui desligando, um pouco por dia, só para não acender nenhum alarme. Ficamos um tempo calados. Às vezes, não há o que dizer. A verdade já preenche tudo. Antes de sair, ela deixou um último olhar de carinho. Sinto muito que tenha acabado assim. Mas eu não sentia mais. Porque naquela noite, eu dormi de verdade. Sem receio. Sem barulho no fundo da mente. Dormi com o Max aos meus pés, o peito mais leve, a cabeça em paz. No dia seguinte, comecei a transformar o quarto. Tirei todas as fotos. As viagens, os aniversários, os sorrisos que agora pareciam de mentira. Guardei tudo num canto, bem escondido. Não para manter, mas para esquecer. Troquei os lençóis. O cheiro dela ainda estava ali, como uma ofensa. Lavei, esfreguei, ainda ficou. Então joguei tudo fora. Comprei novos. Cinza escuro. Sóbrio. Como recomeço. Depois foi o guarda-roupa. Os vestidos esquecidos. O casaco sem querer pendurado ali, como se ainda fosse voltar. Não dessa vez. Doei tudo. Sem bilhete. Sem explicação. Ela não pediu de volta. E isso diz tudo. O que mais me doía não era a traição. Era a indiferença. O jeito como ela nunca tentou consertar. Ela já tinha virado a página. E eu? Eu era uma linha apagada com lápis. Num domingo à tarde, enquanto varria a varanda, ouvi uma voz que não ouvia há semanas. Era ele. Damião. No meu jardim. Como um visitante inoportuno. André, eu sei que isso é estranho. Larguei a vassoura. Você tem 30 segundos. Ele levantou as mãos, num gesto de paz. Não vim brigar. É que, a Camila não tá bem. Não fala com ninguém. Se trancou. Achei que você deveria saber. Olhei para ele como quem vê um carro batido. A compaixão já tinha passado. Deveria saber? Ela disse que sente muito. Que ainda pensa em você. Que não consegue seguir. Dei um passo para frente. Os dentes cerrados. Você acha que isso me importa? Ele recuou. Esperava empatia. Um abraço. Um alívio para a própria culpa. Ela não consegue te dizer isso. Mas. Levantei a mão. Ela não quer enfrentar o que fez. Nunca quis. Ela se esconde. Chora quando o castelo desaba, mas continua empurrando as pedras. Ele ficou calado. Boa sorte, falei, já voltando para dentro. E um conselho, pisca devagar. É quando você fecha os olhos que ela enfia a faca. Ele tentou uma última cartada. Eu errei. Mas eu gosto dela. Olhei para ele uma última vez. Então você merece exatamente o que tem. Fechei a porta. Tranquei. E pela primeira vez em meses, eu sorri. Não era felicidade. Era libertação. 2 semanas depois, recebi um e-mail. Sem título. Só o nome, Camila. Olhei para a tela por um tempo. Parte de mim esperava um golpe. Outra parte queria, sei lá, um fechamento. Não era nada disso. 3 linhas. Eu sei que te machuquei. Não espero perdão. Só queria que soubesse que eu estava perdida. Não má. Sempre a mesma coisa. Como se destruir alguém fosse um efeito colateral de quem se perdeu de si mesma. Mas ela sabia onde estava indo. Naquela noite. Quando saiu da minha vida e entrou na dele. E ela sabia exatamente onde eu estava. Esperando. Acreditando. Não respondi. Arquivei. Junto com os prints. As fotos. As provas. Depois troquei a fechadura. Não por medo dela voltar. Mas porque eu precisava virar a chave. Comprei toalhas novas. Talheres novos. Até uma escova de dentes nova, só minha. Às vezes, minha mão ainda ia no armário dos chás. Ou procurava o granola esquisito que só ela comia. Mas a dor, passava rápido. Não era mais tristeza. Era só um reflexo do corpo que começava, aos poucos, a esquecer. No fim de semana, fiz algo que não tinha coragem há tempos. Convidei amigos. Acendemos a churrasqueira. Rimos alto. Max correu solto. A casa, enfim, parecia viva. E, pela primeira vez, eu também estava. Conheci alguém. Sara. Amiga de um amigo. Doce. Inteligente. Leve. Ela não perguntou da Camila. Quis saber de mim. E ali, naquela conversa despretensiosa, eu senti uma coisa que fazia tempo que não sentia. Eu existia. Não como a sombra de um marido traído.
mas como um homem inteiro. Possível. Real. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei na varanda. Max deitado do meu lado. O céu limpo. O cheiro de brasa ainda no ar. E então, eu entendi. Cicatrizar não faz barulho. Não é épico. É lento. Silencioso. Profundo. Começa no exato momento em que você para de implorar que a chuva pare. E simplesmente decide sair para caminhar.